Tópico 2. O imperialismo impõe a recolonização e a decadência do país. A submissão do país ao imperialismo, aos países ricos que dominam o sistema capitalista mundial, está impondo uma decadência cada vez maior, uma recolonização do país. Por determinação dos interesses econômicos imperialistas, aí aqui abre parênteses pra minha opinião, assim, não necessariamente opinião, né, mas enfim, países imperialistas, né, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, enfim, vai indo, né? O país foi rebaixado um degrau na divisão mundial do trabalho. O Brasil está perdendo peso industrial com uma desindustrialização relativa cada vez mais intensa. A produção industrial no país caiu 43,8% em 40 anos, enquanto crescia 6,6% no mundo. Cada vez mais o país perde setores industriais e desloca a produção para alimentos e minerais para o mercado mundial. Então, essa questão da desindustrialização do país é muito danoso, porque isso acaba refletindo em um efeito cadeia. Assim, sem o país industrializado, a gente não tem poder de barganha no mercado internacional. Isso quer dizer o quê? Sem industrialização, a gente não consegue desenvolver produtos de alta complexidade. Vamos nos continuar mantendo como um país agroexportador, que a gente, no caso, exporta produtos agrícolas e minério, compra do exterior o produto na sua composição final, né? O produto final, muito mais caro, a preço de dólar, com juros, sabe? Isso é em todos os campos, não é produto de luxo, não. É álcool, sei lá, qualquer produto eletrônico, seja celular, seja notebook, computador, seja eletrodoméstico, e tudo isso vai encarecendo, né? A própria a frutas também, né? Porque tá usando muita coisa que é do exterior e a gente não tem capacidade técnica, né? Industrial para fazer. Então a gente vai cada vez mais ficando dependente do estrangeiro. Enfim, algumas pessoas entendem o imperialismo como algo fora do país, mas não é assim. O imperialismo é o capitalismo mundial na época atual. Concordo, né? Atual, não só imperialismo, né? Mas é um capitalismo rentista, né? Que a gente tá nessa fase agora, né? Mas enfim. A dominação imperialista vem dos países dominantes do sistema. Donos dos maiores bancos, fundos de investimentos, bancos, mas está presente hoje aqui no Brasil em todos os momentos, determinando a miséria dos trabalhadores, a decadência do país. A burguesia brasileira é completamente associada e submissa às grandes multinacionais. Aqui leia-se, né? A burguesia brasileira é submissa, completamente submissa, né, à burguesia internacional. Mas vamos lá. Os grandes fundos financeiros estrangeiros têm um patrimônio no Brasil de 6 trilhões de reais, 80% do PIB do Brasil, né, do país. Controlam grande parte das grandes indústrias, bancos, agronegócio e comércio. Isso inclui empresas como a Petrobras, que apesar de estatal é dirigida pelos interesses desses grupos, que controlam partes importantes de suas ações. As multinacionais vendem mercadorias no valor de 58% do PIB brasileiro. Só nos últimos 8 anos enviaram 370 bilhões de dólares para fora, entre lucros e dividendos, dados do ILAS. Esse dinheiro poderia ter sido reinvestido no país, revertendo a decadência atual. Isso sem falar nos recursos que são canalizados para fora do país através do pagamento da dívida pública, interna e externa. Duas questões aqui, né, para analisar. Primeiro, é a questão da Petrobras, né, não só da Petrobras, né, mas principalmente, né, só para não deixar isso passar, a Petrobras cada vez está sendo mais privatizada, né, as refinarias e tudo mais, né, que acaba gerando aquele outro argumento que eu acabei de falar da desindustrialização do país, né? Em relação ao refino, né? Da matéria-prima, né? E a gente acaba comprando num preço cada vez mais caro, né? E essa questão da Petrobras, né? De ser gerida, né? Pela iniciativa privada, acaba gerando esse processo, né? De que o lucro da estatal, né, acaba indo tanto para acionistas, né, de fora, ou seja, no exterior, quanto acionistas nacionais, né.
ambos burgueses. E o outro ponto é a questão da dívida pública, né? Que eu não vou entrar na questão da dívida externa, eu acho que realmente é um debate válido, mas a dívida interna é um falso debate, assim como eu falei quando eu analisei a proposta do Emael, né? As propostas do Emael, que a dívida interna, ela é um falso debate justamente porque se você é um país soberano, você imprime a sua própria moeda, você pode criar dívida em cima de dívida, se for interna. O problema é se for externa. Se for externa é outro rolê, porque aí você tá devendo para outros lugares que tem suas próprias soberanias, elas imprimem suas moedas e elas que ditam o jogo. Então, em questão de dívida, é muito mais benéfico você ter dívida interna do que externa, por causa disso. Mas vamos seguindo. Tópico 3. Os de cima sobem, os de baixo descem. Caramba, hein? Igual aquela música lá do bom xibom xibom bom bom. Mas vamos lá. Não é verdade que todos sofrem na crise. Enquanto os de baixo descem, os de cima sobem ainda mais em todo mundo. As grandes empresas ficaram maiores e mais ricas nesses 2 anos de pandemia. Sob o argumento da crise, aproveitaram para passar a boiada e impor um grau de miséria chocante aos trabalhadores e ao povo pobre, aumentando o desemprego, rebaixando salários, precarizando os vínculos de quem trabalha. Apenas alguns milhares de pessoas. Deixa eu reformular isso aqui. Apenas alguns milhares de pessoas, os bilionários, donos e acionistas majoritários das grandes empresas, enriqueceram às custas da miséria dos quase 8 bilhões de habitantes do planeta. 1% da população, os mais ricos, possuem 45,8% de toda a riqueza mundial, enquanto 55% dos adultos têm apenas 1% da riqueza. Em um único dia, Jeff Bezos, dono da Amazon, inclusive dono da Twitch, né, por tabela, ganhou 12,6 bilhões de dólares, o que seria suficiente, no caso, para pagar um salário mínimo a 60 milhões de brasileiros. No Brasil, o número de bilionários também aumentou nesses 2 anos. Hoje existem 315 bilionários no país, 42 surgidos durante a pandemia. No total, acumulam um patrimônio de 1,9 trilhões de reais. Entre eles estão os donos dos bancos Safra, Pactual, né, cujo um dos donos é o Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, Garantia, de grandes indústrias como a Ambev, empresas do agronegócio como a família Metton, a Corsan, de comércio como a Luiza Trajano, Magazine Luiza. Com o dinheiro desses bilionários, hoje se poderia dar um salário mínimo mensal aos 92,1 milhões de desempregados e subempregados por 1 ano e meio. Inclusive a Luiza Trajano foi um dos rumores, né, de serviço do Lula, né? Pra vocês verem o nível do tamanho do buraco, né? Vamos lá. Essa é a síntese da barbárie em que vivemos. 315 bilionários de um lado e do outro 92,1 milhões de desempregados e subempregados. A grande burguesia, os bilionários, são uma ínfima minoria que caberia num salão de festas, mas mandam no país e determinam a miséria da grande maioria da população e a degradação irreversível do meio ambiente. Concordo 100%. Os trabalhadores, mesmo empregados, não têm nenhuma segurança em relação ao futuro. Pequenos comerciantes vão à falência. A fome cresce nos bairros populares. Se as grandes empresas fossem tiradas das mãos dessa grande burguesia e colocadas a serviço das necessidades do povo, se poderia assim mudar esse país. Sobre esse tópico, realmente aconteceu uma intensificação da desigualdade, né, socioeconômica da população mundial, né? Porque como teve a crise, né, o Estado, né, ele vai socorrer, assim como aconteceu na crise de 2008, né, com os bancos, o Estado, né, e quando eu falo Estado, não só o Estado dos Estados Unidos, né, mas de todo mundo, acabaram favorecendo a burguesia, né, as burguesias locais, né, no caso. No caso do Brasil, né, não é diferente no contexto pandêmico, né. Enquanto o Estado brasileiro estava socorrendo os bancos, as grandes empresas, né, a grande burguesia nacional, tinha a pessoa pegando comida no lixo, né, sempre existiu isso, mas se intensificou isso,
Então, esse processo de desigualdade acabou aumentando. Item 4. Não temos nada a ver com a democracia dos ricos. A democracia burguesa é uma farsa. Na verdade, é uma ditadura da grande burguesia disfarçada por eleições periódicas. Super concordo. As grandes empresas e bancos controlam as mídias, os grandes partidos ou parlamento. Financiam os partidos da situação e quase a totalidade da oposição. E depois controlam seus programas de governo. Os governos são diferentes, mas os grandes setores da burguesia mandaram no governo Bolsonaro e seguirão mandando em um possível governo Lula. É o que eu falei mais pra trás, né, nessa live. Que é a construção, né, da burguesia em apoio ao Lula, né, como candidato da ordem, né. O Estado burguês recorre cada vez mais à violência contra as lutas dos trabalhadores e contra os setores mais pobres da sociedade. Vem aí a criminalização da pobreza e a violência contra a juventude pobre e negra na periferia das grandes cidades. Isso sempre aconteceu, né, só foi intensificado, né. Inclusive essa questão de violência contra a juventude pobre e negra, né? A criminalização da pobreza também foi muito fomentada aqui em São Paulo pelo governo do nosso querido possível vice-presidente, né? Alckmin, né? Inclusive, pra quem quiser, eu fiz um documentário só disso, né? Chamado Lula 2023. Quem quiser assistir aí, tá no meu canal, no YouTube. As instituições do Estado não estão a serviço de todos, nem da proteção do povo. São os braços armados a serviço da proteção dos interesses dos ricos e poderosos, das grandes empresas privadas. A corrupção está presente em todas as instituições. As grandes empresas corrompem parlamentares, juízes, governos. Os partidos são, muitas vezes, associações de bandidos interessados no controle das verbas públicas. Nessa democracia, entre aspas, né, eles colocaram aqui, os espaços democráticos são cada vez mais restringidos. Os trabalhadores são impedidos de se organizar nos locais de trabalho e vivem uma verdadeira ditadura dentro das empresas. As dificuldades impostas pela lei ao funcionamento dos pequenos partidos de oposição, os que são ideológicos e dependentes dos capitalistas, são cada vez maiores. Se opõem novas leis antiterroristas para atacar o livre direito de manifestação. Sobre essa questão de verba pública, né, de que os partidos são associações de bandidos, é mais ou menos, porque assim, o problema não é a classe política. A classe política ela é só um espantalho que a burguesia nacional acaba utilizando, né, para ela ficar na escuridão, né, para ela não ser o foco do apontamento do problema, né? A classe política vai fazer essa função, né? Principalmente dos políticos de direita, né? Mas vamos lá. Agora se organizou a nível nacional a outra direita, a sombra do governo Bolsonaro. Existem grupos semifascistas e fascistas, milícias armadas que podem ser bases militares para uma tentativa de golpe de Bolsonaro. E também podem ser armas usadas pela burguesia para atacar as greves e mobilizações dos trabalhadores. Nesse ponto, eu discordo um pouco. Assim, realmente o problema do golpe arquitetado pelo Bolsonaro não vai vir do exército, né? Muita gente acha que é o exército que vai fazer alguma coisa, mas não. Isso impossivelmente vai ser feito pelas polícias, né, em especial a militar. Só que na minha análise eu acredito que não, que mesmo se esse golpe for feito, ele não vai se sustentar, ele não vai conseguir ser concretizado, né, justamente porque a burguesia já basicamente descartou o Bolsonaro. Assim, dá pra saber disso, por exemplo, pela própria postura da Globo, né? Quem conhece a Globo sabe muito bem do histórico de posicionamento dela a favor da burguesia, não só nacional, mas internacional. E o fato dela estar atacando o Bolsonaro desde assim, no mínimo, né, desde da questão da pandemia, eu acredito que tudo está se desenhando para ter esse fato de que o Bolsonaro é um candidato atualmente descartado pela burguesia e que o Lula agora é o candidato da vez. Essa democracia dos ricos não é a nossa democracia. Constatamos como os partidos de origem nos trabalhadores, como o PT, se adaptaram a esse regime, passando a depender das verbas do Estado.
Nós defendemos as liberdades democráticas, mas não a democracia burguesa. Eu já li inclusive artigos sobre isso, né? Sobre como o Partido dos Trabalhadores acabou virando o Partido da Ordem, né? Um partido muito burocrático, muito institucionalizado, né? Burocrático nesse sentido, né? De institucionalização, né? E acabou perdendo essa conexão do diálogo com a classe trabalhadora, né? Por mais que eles falem que eles sempre dialogaram, não. O fato deles estarem dialogando com as centrais sindicais não significa que eles estão dialogando com a classe trabalhadora, né? Por isso que teve até aquela fala do Mano Brown em 2018, né? Enfim, no segundo turno das eleições, se não me falha a memória, enfim. Mas vamos seguindo. Só defenderemos esse regime no caso de uma tentativa de golpe militar. Os trabalhadores e a juventude devem defender as liberdades democráticas contra todas as tentativas de repressão das lutas. Denunciamos e exigimos a punição dos crimes cometidos contra a população por membros de forças policiais e militares, como no caso dos 80 tiros, né, no carro lá no Rio de Janeiro, né, pelo exército, né. Não se esqueçamos disso, inclusive. Defendemos o desmantelamento completo de todo o aparato repressivo contra o povo e a revogação das leis repressivas. Exigimos medidas democrático-radicais como a equiparação dos salários dos políticos aos de um professor e a revogabilidade dos mandatos dos parlamentares. Aqui tá meio estranho. Equiparação do salário. No caso, eu acho que eu entendi, né? Você equiparar, fazendo com que os salários dos políticos sejam menores e os dos professores maiores, né? Pra ter uma equiparação salarial. Assim, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas eu concordo com ressalvas, assim. Por outro lado, é necessário organizar a autodefesa pelos próprios trabalhadores das suas lutas e organizações contra os ataques das polícias e dos paramilitares da ultradireita, mais conhecido como polícia, como milícia, enfim. Esta é uma tarefa urgente que deve ser tomada pelos sindicatos, pelos movimentos populares, pelas organizações da juventude, associações de moradores, etc. É necessário também ter política para os setores armados do Estado. Devemos chamar permanentemente os policiais a se negarem a reprimir a luta dos trabalhadores. Defendemos a desmilitarização das PMs e a liberdade de organização sindical. Exigimos que seja a população a eleger os comandantes e delegados. Assim, eu concordo. Eu considero que a polícia, o modo, né, como ela existe hoje, ela tem que acabar, né, justamente pela própria próprio surgimento da polícia, como conhecemos hoje, ser uma criação proveniente da ditadura, né, militar, né, de 1964, né, mas essa questão das polícias se negarem, eu não concordo muito não necessariamente pela proposta em si, mas porque ela me parece um pouco utópica, né? Justamente porque quando o policial militar, né, ele tá numa instituição, né, extremamente hierarquizada, onde ele não tem poder de decisão algum, ele não pode simplesmente negar o comando de alguém de cima. Então, eu considero que é um pouco idealista isso aqui, um pouco o mundo das ideias.